Esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais, e eu juro solenemente não fazer nada de bom. Bem-vindos à segunda parte do nosso especial Lado Assustador de Harry Potter, trilogia de vídeos, onde a ideia é botar na lupa todo o terror que existe na saga, todos os momentos em que o épico deu lugar ao macabro, que a aventura foi ofuscada pelo suspense, quando a ação se tornou um thriller. Enfim, quando o medo, a aflição, o horror se fez presente na obra da J.K. Rowling, elemento sem o qual a história não teria metade do impacto. Harry Potter não seria o que é se não tivesse terror, e isso eu declaro pra vocês. Semana passada demos o início dessa jornada falando sobre os 2 primeiros filmes e livros da série, e hoje o buraco já vai ser mais embaixo, já que a trama aqui passa a ser mais madura, aqui no terceiro, quarto e quinto títulos que eu vou focar hoje, Prisioneiro de Azkaban, Cálice de Fogo e Ordem da Fênix, e na semana que vem a parte final. Depois, daqui a um tempo, eu lanço um mega compilado das 3 partes num vídeo só, e agora, se me dão licença, preciso ter uma conversa com o maquinista. Depois da fórmula infantil estabelecida dos 2 primeiros filmes, que super casou com o formato dos primeiros livros, chega a hora aqui da franquia dar um passo mais ousado no terceiro capítulo, que pediu uma cara nova pro mundo bruxo, e é quando entra o diretor Alfonso Cuarón, responsável apenas por esse único filme da franquia toda, mas que foi suficiente pra ele deixar sua marca. Harry, agora com 13 anos, entra no filme com uma transformação que vai além da aparência física. A gente encontra ele aqui rebelde, impaciente, debochado, diria até meio agressivo, de uma forma que a gente ainda não conhecia. Ele peita o tio Walter, faz a tia virar um balão, sai de casa na mó neurose. Até o Duda, que sempre foi o bebê da mamãe, leva um fecho da Petúnia quando tenta comer o negócio. É tudo novidade aqui. A fotografia desse filme é uma coisa linda, aquele cinza azulado. Quando assisti criança a primeira vez, eu confesso que eu não gostei muito, justamente porque eu era mais novo que os personagens. Então eu ainda era o público-alvo ali da Pedra Filosofal, não tinha entrado na puberdade. Só que hoje em dia eu considero um dos melhores. O Harry vê o Sinistro na rua, chega aquele ônibus bruxo muito louco, tem uns personagens que só aparecem aqui e são extremamente memoráveis, só nesse busão já tem 3. O Cobrador, cheio de espinha, furúnculo, sei lá que porra é aquela, um mó maluco engraçado, Ernesto, motorista, e aquela aberração que fica pendurada no ônibus falando pelos cotovelos, nem sei nomear aquilo, é uma coisa exclusiva do filme. Enfim, o adereço vivo pendurado no ônibus, vocês sabem do que eu tô falando. Ernesto, tem uma velhinha bem na reta! O roteiro é tão sagaz que sabe que depois de 2 filmes ninguém aguenta mais toda hora aquela coisa. Quem é você? Sou Harry, Harry Potter. Harry Potter? É você mesmo? Que incrível! Aqui, sacanamente, o cobrador fala, como você disse que se chamava mesmo? Aí o Harry, eu não disse. Dane-se, fica por isso mesmo. É o filme mais experimental da saga inteira, em vários sentidos. Quem é ele? Quem é? Esse aqui é o Sirius Black, o próprio. O enredo desse filme é simplesmente um suspense policial com perseguição, nível Agatha Christie o negócio. Você sabe que tem um assassino à solta, que todo mundo tem medo. Aos poucos o Harry vai percebendo que possui alguma ligação com o cara, e a maneira como a tensão em torno disso é construída gradualmente, a cada ato você sente que o Sirius Black tá mais perto, que uma hora ele vai pegar o Harry, é massa. Aquele cartaz dele gritando igual louco, o Professor Lupin também extremamente suspeito, maior vibe de Jack. Tem uma inquietação que permeia o filme inteiro, tanto na filmografia como na atuação, nos cenários, nos sons. Isso porque a Hogwarts que a gente vê aqui nunca esteve tão calma e silenciosa, mas ao mesmo tempo ela tá menos colorida do que antes. Sombria, sinistra. Afinal, aqui o castelo tá sendo palco de uma caça aos Sirius, pelos Dementadores, que são a polícia militar do mundo bruxo. E tal como na vida real, você não sabe se sente mais medo da polícia ou do bandido. Inclusive, destaque pra cena do trem, que é uma das mais lindas e marcantes de toda a saga. Olha esse take. A fumaça subindo, as luzes se apagando. Que tesão, vai se fuder. Essa sequência aqui, ó, a câmera acompanhando eles pelo trem. Mano, é refinado demais. E já começa super sinistra, aquela chuva, o Lupin dormindo no assento, nem dá pra ver quem é. O trem para, tudo escurece, aí começa a congelar. Até a cara que o Rony faz, que geralmente é usada como alívio cômico pra quebrar o gelo, aqui não. E nem era a intenção, é pra coisa te pegar mesmo. Você vê que ele tá em choque e fica junto com ele. É incrível como um bom diretor consegue extrair o melhor da atuação dali da molecada. Então vem aquela mão que parece a própria morte, o CGI lindo, o bicho começa a sugar o Harry, o Lupin de súbito levanta, mete um patrono, não é nem que ele acorda confuso, percebe a situação e age. Parece que ele tava ali desde o início só de sentinela esperando a merda acontecer pra agir. Muito foda essas peculiaridades que o filme traz. E aí corta, eles chegando em Hogwarts aquela noite no meio da chuva, enquanto toca aquele coro super tenebroso.
Também adicionam aqui a flauta pra trilha sonora, que além de emocionar, cativa muito aquela coisa do mistério, o lado oculto da história enquanto o ritmo diminui. E eu vou ter que me segurar pra não passar o vídeo inteiro pagando sapo pra direção do Cuarón, porque olha a maestria, o estilo que ele conduz a câmera passando meio inclinada pelo salão, até a música acabar e as crianças abrirem caminho pro novo Dumbledore aparecer, do Michael Gambon, né, entrar em cena pela primeira vez. Que estilo, que glamour, que fluidez. Dumbledore que nunca esteve tão maluco e surtado como a gente vê nesse filme. Nos filmes seguintes, ele até dá uma acalmada, volta a ser o bom velhinho. Mas nesse aqui, como eu falei, todos os personagens estão afiadíssimos. Cada meio segundo você pega alguém fazendo uma gracinha, um trejeito, um detalhe que enriquece demais aquele mundo. E o Dumbledore, que geralmente é o alicerce central de toda a ordem na escola, aqui parece que assume mais o papel do velho maluco da vila, que fala umas doideiras e sai fora dando risada. Espetacular. E falando em detalhes, por se tratar de um filme com viagem no tempo, tem várias pistas que até hoje eu fico pegando. Tipo essa cena aqui na aula do Bicho-Papão, que mostra a turma refletida no espelho, até a câmera atravessar o espelho e aí vira a própria realidade em primeiro plano. Repara que a Hermione não tá ali, mas quando se aproxima, assim que tem uma brecha no plano, ela aparece falando, o Rony até se assusta. Quando foi que ela chegou? Esse artifício da viagem temporal, que é exclusivo desse filme, não tocam mais nisso em nenhum outro, dá pro Prisioneiro de Azkaban um aspecto mais místico, como se dentro daquele universo mágico, tudo que rola nesse filme ainda assim fosse meio inacreditável, tipo um sonho. Eu acredito que por se tratar justamente de um filme de transição, onde eles estão com 13 anos, ou seja, pré-adolescente, ainda com um resquício da infância, mas já naquele amadurecimento, isso casa demais com a vibe, digamos, propositalmente confusa do filme, o inverossímil, como se diante dessa etapa louca que é o início da puberdade eles estivessem meio anestesiados da realidade. Um dedo. Só o que sobrou foi um dedo. Mais nada. Enquanto isso, segue todo o suspense em torno do Sirius Black pela escola, a mulher gorda fala que viu ele, o Harry descobre que ele teria traído seus pais, seus próprios amigos, ele avista o Pedro Pettigrew no mapa do Maroto e vai ver o que diabo tá rolando, já que o cara aparentemente estava morto, fica no meio da escuridão esperando o cara esbarrar nele no corredor, vai falar que não dá um nervoso essa cena. Ele vendo que o Pettigrew tá se aproximando, claro que depois a gente vai saber que era na forma de um rato, por isso ele passou batido pelo chão, do nada chega o Snape, e claro que a gente tem o quê? Um jogo de quadribol que quase resulta na morte do Harry. Uhul! Dessa vez, no meio de uma fucking tempestade, ele é atacado pelos Dementadores, cai a queima-rosca e só não vai de base porque o Dumbledore intervém, cena muito foda, aliás, mas eu vou parar de ficar babando ovo desse filme. Depois rola a aula de clarividência, onde a Hermione é mal criada, só porque não sabe ouvir da professora que ela é de exatas e não de humanas. O Harry tira o sinistro na xícara, você vê e já pensa, isso daí é o próprio Satanás. E de quebra ainda rola aquele susto, que baixa um santo na professora e ela fala aquelas bizarrices pro Harry. Jumpscare em Harry Potter. Temos. Professora Trelawney? Ele vai voltar esta noite. Eu fico admirado como esse livro e também o filme, ao mesmo tempo que é uma salada, introduz 1 milhão de coisas. Dementadores, Sinistro, Sirius Black, Lupin Lobisomem, Patrono, Mapa do Maroto, Perebas, que na verdade é o Pedro Pettigrew, Bicuço, Abóbora, Viagem no Tempo. Ainda assim, a obra faz isso de uma maneira extremamente orgânica, amarra tudo muito bem, deixa fluir. Claro que, como eu falei, até hoje eu assisto, pego coisa que eu não tinha percebido, mas estava muito fácil da história dar um passo em falso e acabar embaralhando tudo, deixar o caos. Isso porque ainda tinha que conciliar tudo isso com o que o Mundo Bruxo já tinha apresentado pra gente nos 2 filmes anteriores. Ele foi visto, ele foi visto! Quem? Sirius Black! Seguimos pra reta final do filme, quando o trio passa pelo pátio, vê aquele carrasco nojento, parece ter saído de The Evil Whipping, encarando eles igual um psicopata. Vão pra casa do Hagrid, chega o ministro pra executar o Bicuço, eles precisam sair fugido. Aparece o Sinistro, leva o Rony pra baixo da terra. Salgueiro Lutador, mais uma vez, quase leva a óbito os estudantes. Até que chegamos na Casa dos Gritos, o lugar mais mal assombrado da Grã-Bretanha, segundo o Rony. E aí começa uma sucessão de porra louquice, o Sirius aparece igual um lunático. Aí vem o Remo e parece que os dois são um casal de vilões. Brota o Snape de novo do nada. O que o Snape tava fazendo por ali? Alguém me diz. Depois de toda a lavagem de roupa suja, a reviravolta que o Sirius é do bem, a atuação espetacular do Gary Oldman, antes dessa revelação você olha pra ele e sente repulsa, sujeito asqueroso. Aí depois ele muda, vira de um serial killer psicótico pra um príncipe encantado. É impressionante. O Pettigrew consegue fugir enquanto o Lupin vira lobisomem por causa da lua cheia, sequência de arrepiar os cabelos. Esse design da criatura é muito foda, é uma coisa que eles não voltam a mostrar nos outros filmes. Parece mais um Wendigo, tipo aqueles do Until Dawn.
Floresta Negra, novamente, palco de um show de terror bruxo, e tudo culmina na cena clássica onde o Harry e o Sirius estão prestes a morrer, quando ele avista um cervo de patrono salvando eles e desmaia. Todos os eventos são revividos quando Hermione volta no tempo e eles salvam o Bicuço da execução, o Carrasco finca a foice numa abóbora, quer dizer, como antes a gente não tinha visto de fato o Bicuço morrer, já que o filme não mostra, só o som da foice e os corvos voando, isso brinca muito com a percepção visual e a narrativa do espectador, porque no momento que eles salvam o Bicuço e o Carrasco golpeia a abóbora com a foice, sem motivo nenhum, só pra tipo, não vim aqui à toa, preciso cortar alguma coisa. Isso não só serve pra representar a morte que foi evitada, mas também preenche uma lacuna na viagem do tempo, cria um paradoxo, como se tudo já tivesse determinado. Enfim, levanta uma reflexão sobre a consistência da viagem no tempo e o tal do déjà vu, como poucos filmes com essa temática fazem. Afinal, Bicuço morreu mesmo naquela primeira execução ou já tinha sido salvo porque tudo estava pré-determinado? Porque se for seguir a lógica que ele morreu ali, na primeira vez, o Harry e o Sirius não deviam ter sobrevivido, já que não tinha a interferência temporal ainda. Reflitam. Dá-lhe lobisomem na floresta de novo, farejando Harry e Hermione. Voltamos pro momento derradeiro, naquela passagem linda do Harry entendendo que o seu pai não iria aparecer e a única pessoa que podia salvar ele era ele mesmo, conjurando assim um patrono poderosíssimo, espantando os dementadores. E pô, as camadas que isso tem. É sabido que os dementadores foram pensados pela autora como uma metáfora para a depressão, sendo ali criaturas sombrias que se alimentam das emoções positivas das suas vítimas, sugando elas e tudo ao redor, só tristeza e desamparo. O que no filme é magistralmente bem trabalhado visualmente quando eles chegam e a luz se dissipa, tudo congela, e aí vem o patrono, um feitiço que materializa a felicidade e a luz interior. É até bem didático quando se para pra pensar, mas no caso dessa cena isso vai um pouco além, já que o Harry do futuro percebe que não tem cavalaria a caminho. Que se ele quer sair daquela situação impossível que ele se encontra, por mais que ele tenha seus amigos, quem o ame e queira proteger ele, no fim das contas, num certo momento ali, tudo que ele vai ter entre a vida e a morte, a luz e a escuridão, é ele próprio e a força do coração dele. E ele estar salvando a si mesmo no passado me faz refletir como a gente, que luta contra os nossos dementadores, não fazemos exatamente isso. Salvamos aquelas tantas versões de nós mesmos do passado que não tinham ainda força para lidar com certos desafios, certas realidades, e que de certa forma nos mataram, né? Mataram parte da gente, para que uma nova versão mais forte, mais feroz pudesse nascer. Aquela música do Belchior, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, saca? Quando a gente ressurge das cinzas pra continuar o trabalho que os nossos antigos eus não puderam. Versões nossas que foram fortes até o limite, como Harry foi, mas que no final caíram e falharam, mas que cumpriram seu propósito, que foi servir de ponte, né, entre um presente calamitoso e um futuro mais esperançoso. Versões passadas que a gente às vezes lembra com carinho, que inclusive desejamos honrar, né, fazer justiça por elas. E, claro, derrotando os inimigos e vencendo os desafios que derrubaram elas. Ele está livre. Conseguimos. O quê? Boa noite. Então Harry os viu. Dementadores, no mínimo 100 deles, deslizando em torno do lago num grupo escuro que vinha em sua direção. O menino se virou. O frio de gelo, seu conhecido, penetrando suas entranhas. A névoa começando a obscurecer sua visão. Eles não estavam somente surgindo da escuridão por todo lado. Estavam cercando-os. Malditas crianças. Chegamos então nas Olimpíadas de Hogwarts, que também rola a Copa Mundial de Quadribol. O mundo bruxo nunca esteve fervendo tanto. E tudo começa na calada da noite, num misterioso cemitério, onde o zelador idoso que trabalha lá vê um movimento estranho, quando de repente é assassinado pelo Voldemort. Aqui já dá o tom sombrio que vai ter o filme, né? Marca o retorno do Voldemort e a linha que a J.K. cruza de enfim matar um personagem adolescente, um estudante. Já do nada o velhinho apaisana, só fazendo dele, já morre sem saber porquê. Dessa vez o roteiro não perde tempo com os Dursley, vai direto pra toca dos Weasley. Bora levantar, vamos passear na floresta. Esse é o Cedrico, tem uma bota velha ali, partiu Copa do Mundo, Vitor Krum, uhul! Negócio é dinâmico.
Depois de todas as festividades, a festa é interrompida por um ataque no acampamento por um grupo terrorista que conheceremos como Comensais da Morte, seguidores do Voldemort que não aprovam o estado em que as coisas se encontram, bruxo transando com trouxa, sangue ruim frequentando a mesma sala de aula do meu filho, Pablo Vittar, enfim, aquela velha história. É uma cena que dá um calafrio, mó felicidade, todo mundo entrosado como nunca, os gêmeos cantando, aí do nada você ouve um urro de fundo, eles ainda pensam que é comemoração, aí o Weasley pai logo fala, não, tem alguma coisa errada, e aí começa o caos. Parece que vira o acampamento do Casamento Vermelho. A comparação entre os Comensais da Morte e a Ku Klux Klan é sempre levantada pelos leitores na estética e na essência, máscara e capuz, ideologia supremacista, crença na superioridade em relação a outros grupos por os considerarem impuros, discriminação contra minorias, ato de violência e por aí vai. É ela já começando a trabalhar mais aprofundado esse lado problemão do mundo bruxo que aqui passa a ganhar força pra daqui a pouco dar o bote e tomar o poder, como veremos. Surge Bartô Crouch Jr., com a sua língua inquieta, um dos melhores vilões da saga, uma tristeza esse cara não voltar depois. O ator muito foda também, David Tennant. E eis que enfim voltamos a Hogwarts, que dessa vez será a sede do Torneio Tribruxo, um dos maiores eventos do mundo bruxo. O Harry é misteriosamente selecionado pelo Cálice, mesmo não tendo idade pra isso. Enfim, não preciso ficar repassando tudo aqui, é Harry Potter, né? Só queria tirar meio ponto do filme por essa cena aqui do Igor Karkaroff fechando a porta com toda aquela pinta de vilão pra gente pensar que foi ele que alterou o Cálice, sem motivo nenhum. Completo oposto daquilo que eu falei do 3, onde tudo é extremamente natural, aqui eles forçaram a mão bonito. O próprio torneio Tribruxo já é meio bizarro em si. Ó, vocês provavelmente vão morrer, beleza? Mas é pelo espírito olímpico, temos patrocinadores, poxa. O povo precisa de distração. É dragão colossal, sereiano assassinos. Se o Harry não salva a irmã da menina lá, francesa, já era. Imagina, tu tá lá em Hogwarts, do nada te apagam, bota o saco na tua cabeça, te botam numa prova, que se o teu amigo não conseguir te resgatar, tu morre. Será que os pais autorizaram isso? E se já não bastasse, começa a rolar assassinatos no meio do bagulho, mas o show não pode parar. No meio de tanta zoeira e distração, de vez em quando naquele ano ainda rolava uma aula ou outra, como essa do Olho Tonto, personagem que entra aqui como mais uma figura excêntrica do mundo bruxo. E pensa numa aula com clima pesado, bicho. O cara conseguiu superar o Snape em aula tóxica. Simplesmente resolve ensinar pras crianças as magias mais pesadas e proibidas de todos os tempos. Claro que você fica inebriado porque o Brendan Gleeson, que faz o Olho Tonto, é monstro demais. E ainda dá uma zoada no Malfoy, mas aí o cara resolve fazer uma demonstração da magia da tortura com uma aranha, justo pro moleque que teve os pais torturados até a loucura, que é o Neville, e depois mata a bichinha a 10 centímetros do Harry com a magia da morte, a mesma que foi usada pra matar os pais dele. Haja coração. Claro que depois a gente entende que não era o Olho Tonto, e sim o Bartô Jr. usando polissuco, e tava ali provocando, entrando na mente das suas presas. Harry Potter 4 é quase tão foda quanto o 3 no quesito segunda assistida, onde você pega várias coisas que passam batida na primeira. Finalmente vemos a penseira do Dumbledore, onde o Harry presencia uma memória de um julgamento antigo após a queda do Voldemort. Remete muito uma situação ali pós-queda dos nazistas, os caras falando de infiltrado, o Snape agente duplo, filho do juiz envolvido no escândalo, que porra é essa? Mas é classe A revelação do Karkaroff pra corte, que o Bartô Jr. tava envolvidão na sujeira. O povo vai se exaltando até que eles soltam um Bartô Crouch Júnior. Como é asqueroso esse cara. Oi, papai. O que faz a gente pensar, né? O cara entrou como infiltrado na escola, passando pelo Olho Tonto. Aí se depara com o Snape lá de professor, o Igor Karkaroff como convidado de honra, sendo que na memória lá ele tava enjaulado, acusado de várias fitas. Lúcio Malfoy assistindo quadribol no camarote do ministro. A gente deve ter ficado tipo, porra! Que várzea é essa? Só eu fui punido nesse caralho? Assim é fácil. Sabem, as pessoas mudam no labirinto. Eu já escutei as pessoas dizerem que o filme gasta todo o orçamento nas 2 primeiras provas do torneio e aí chega na prova final do labirinto é sem graça, não é nada demais. E eu tenho que discordar, viu? Até porque como amante do horror eu acho bem sinistra essa parte. A sensação é que tá todo mundo ali na marchinha de carnaval, Dumbledore já suspeitando horrores do Olho Tonto, e no momento que as plantas fecham, Harry vai pra Silent Hill. É medonho o negócio. E fica pior ainda porque você percebe que tem coisa muito estranha ali, ele tenta desistir, pedir pra sair, não consegue. O Krum aparece igual um nóia da família Baker do Resident Evil 7, enfeitiçado, uma máquina de matar. A Flare meio que semi-morre ali, tá mais ferrada que o Anakin depois de lutar com o Obi-Wan. Ainda é sugada pelas plantas. E depois aparece vivona lá, só com o cobertor no ombro. J.K. metendo de novo aquele morreu, mas passa bem. Acredito que a insatisfação das pessoas é porque no livro tem mais ameaça que aparece no labirinto. Aranha, Dementador. Mas tem horas que menos é mais, sei lá. Eu curto o minimalismo aqui do filme. Só o caminho, a solidão.
o próprio labirinto se fechando e se revelando uma ameaça, e tudo isso pro Harry e Cedrico, naquela correria frenética do final, serem transportados pro cemitério do começo do filme, que na verdade fica na mansão dos Riddle. Família morta do Voldemort, e era tudo um plano pra trazer o Lorde das Trevas de volta à vida. Mas quem poderia imaginar, não é mesmo? Hogwarts servindo de instrumento pro mal de novo, pros caras operar na surdina desde a Pedra Filosofal. Mas bom, deliciosa essa parte do cemitério inteira, né? Tudo ali parece uma pintura. A névoa, as estátuas, o Voldemort versão feto que o Rabicho joga no caldeirão depois de fazer autossatanismo lá, corta a própria mão, pega sangue do Harry, osso do pai. A carga é tamanha que você mal sente a morte do Cedrico, verdade seja dita. A gente até esquece do Harry. É a única sequência em todos os filmes em que uma cena importante acontece, o Harry tá presente nela, mas antes das atenções se voltarem pra ele, várias coisas se desenrolam. É tipo a primeira vez que a coisa não gira em torno dele. E pedia isso, né? Afinal, chega aqui finalmente o Voldemort. Tinha que ter um lance da perspectiva dele. Versão 2.0, né? Já o Ralph Fiennes. Eu gosto demais desse Voldemort que surge no Cálice de Fogo. Ele aqui e também no filme seguinte tá bem amedrontador. Ainda não tá tão forte, as veias saltando na cabeça. Nos últimos filmes, eu acho que dá uma tripidada, fica muito caricato, muito gritão. Aqui ele tá mais puro ódio. Voltei, seus filha da puta, vocês não fizeram nada por mim, né? E que aflição da galera comemorando e voltando com aquela marchinha. O Harry já desolado. O grito que a Fleur dá nessa hora leva o coração na boca. E aí vem o pai do Cedrico, começa a gritar em desespero, quando todo mundo fica sem reação. É uma das cenas mais tristes e comoventes da saga inteira e marca o início de uma nova fase de trevas e perigo pro Harry e todos os seus amigos. Eu comentei do casamento vermelho, né, de Game of Thrones no começo, e aqui acaba remetendo um pouco, né, por ter o contraste entre as comemorações, o pessoal tá tudo em festa, alheios à conspiração que tá ali em andamento, tá prestes a se declarar e mudar tudo. Eu fiquei pensando em outras obras que eu cheguei a sentir algo semelhante, e também me ocorreu o final do filme Ó Pai Ó, quando os filhos da Joana, a dona do prédio, são mortos por um policial no meio da noite de carnaval em Salvador. Claro que ali é muito mais impactante, né, se me permitem dizer. Pô, ela correndo, o jeito que ela grita quando encontra os meninos jogados no chão, enquanto as pessoas acodem ela. E enquanto paralelamente rola toda a folia de carnaval, a trilha sonora vai subindo, o povo dançando. Tem uma forte semelhança, apesar de serem cinemas tão distantes um do outro. E só pra gente rir um pouco, porque senão eu já vou começar a chorar aqui. Há muito tempo atrás, eu e o meu amigo tava voltando de um rolê altas horas da madrugada, no meio da chuva, a pé, até a casa dele. Ele morava sozinho com o pai. Mano, a gente assim, frangalhos já, não aguentava dar mais um passo. Não lembro como a gente foi parar naquela situação. Quando a gente já tava chegando, todo fudido, cansado, molhado, aí ele me solta: mano, eu vou entrar em casa e vou cair duro no chão, meu pai vai ficar tipo o pai do Cedrico. Meu filho! É o meu garoto? Não! A gente ficou imaginando a cena, mano, tendo crise de riso. Abraço pro Max. O olho tonto fake, que não era bobo nem nada, aproveita a comoção em cima da morte do Cedrico pra dar uma escapulida do recinto com o Harry, levando ele até a sua sala, e é quando ele começa a fazer perguntas estranhas, até que temos uma das revelações mais bombásticas da saga, cena épica, quando ele pergunta quem mais estava no cemitério. Eu não me lembro de ter falado do cemitério, professor. Cara, é muito a reviravolta final daqueles filmes de suspense, onde tem um serial killer à solta, um sequestrador, sei lá. E aí quando a coisa tá calma, você acha que o caso tá resolvido, rola alguma parada que o protagonista descobre que tava ali do lado do inimigo o tempo todo. Tipo Suspeitos com o Hugh Jackman, ou o próprio Corra. E aí já vem outra frase impactante. Esse filme é cheio de falas boas, né? O olho tonto: criaturas maravilhosas, os dragões, não é? E aí começa a se revelar e se transformar de volta, e na verdade ele era o Bartô Júnior. Caralho, não tem um professor que se salve. Eis que o Dumbledore chega bolado. Essa versão mais porradeira do Michael Gambon é foda, né? E aí você pensa: caralho, o cara matou o próprio pai, porque aquela hora que ele viu o trejeito na língua do olho tonto, o Bartô pai sacou de imediato que ali era o seu filho. Nos livros você entende melhor o que aconteceu. Resumindo, depois que teve o escândalo que o filho do Bartô Crouch, que era uma figura importante ali no Ministério da Magia, muitos diziam que ele era até severo demais no combate aos partidários do Voldemort, autorizando os Aurores a matar direto em vez de capturar, que já levanta uma discussão interessante, né, de violência sendo respondida com violência.
Enfim, ele tava prestes a virar ministro da magia quando vem essa bomba que o filho dele tava envolvido com os Comensais da Morte. Então ele cai em desgosto e manda o moleque pra Azkaban. Algum tempo se passa, a sua esposa pega uma doença e quando ela tá pra morrer, convence o marido como último desejo que o filho fosse libertado. Ele e a esposa moribunda vão visitar o Júnior em Azkaban, o filho toma polissuco, se transforma na mãe, a mãe toma polissuco e se transforma no filho, e assim eles trocam de lugar pro moleque fugir dali. E a mãe ainda morre sob a forma do Júnior, encerrando qualquer suspeita de fuga dele. Depois disso é história, tem mais informação até ele conseguir fugir da casa do pai e reencontrar o Voldemort, mas o ponto é, puta vilão foda. O único que consegue realmente ser útil pro Voldemort. O único que entra aqui no filme, consegue concluir o objetivo e sai fora. Serei recebido de volta como herói. Talvez. Pessoalmente, nunca tive tempo para heróis. E aí temos o final super triste, todo mundo de luto pelo Cedrico. Dá vontade até de dar um tapa no Rony quando ele mete um... Será que ainda teremos um ano tranquilo em Hogwarts? Meu irmão, se liga. Diabo acabou de ressuscitar, todo mundo com hora marcada pra morrer, o moleque morreu aí. Tira esse sorriso da cara, moleque. E aí vai embora a carruagem alada, vai embora o navio. Lágrimas. Mas lembre-se, não está sozinho. Então, de repente, as faíscas que subiam do caldeirão se extinguiram. Uma nuvem de vapor branco se ergueu, repolhuda e densa, tampando tudo que havia na frente de Harry, impedindo-o de continuar a ver Rabicho, Cedrico ou qualquer outra coisa exceto o vapor pairando no ar. Melou, pensou. Se afogou. Tomara que tenha morrido. Mas, através da névoa à sua frente, ele viu, com um assomo gelado de terror, a silhueta escura de um homem alto e esquelético emergindo do caldeirão. Vem tempestade aí, Harry. Melhor estarmos prontos quando ela vier. Em 2007 chega A Ordem da Fênix, 5º capítulo da franquia, que adapta o livro de 2003. E a sensação é que enquanto no Cálice de Fogo se deu o ápice daquele universo fervendo em toda a sua plenitude, vários eventos e personagens se desenrolando ao mesmo tempo, agora vem uma ressaca. Os dias são mais iguais, os personagens precisam sair do conforto e botar a mão na massa porque o bicho tá pegando, o mal tá se fazendo de morto quando na verdade tá mais poderoso do que nunca. Na abertura vemos a vizinhança nos subúrbios de Little Winging, onde fica a casa dos Dursley, um dia ensolarado com as ruas tranquilas, o céu azul, um som baixinho de rádio ao fundo, uma imagem pacífica que dita esse tom que eu mencionei, a vida cotidiana, que entre um vendaval e outro acaba estabilizando novamente. O primeiro vendaval acontece logo aqui mesmo, quando os Dementadores aparecem em pleno mundo trouxa atrás do Harry, que corre com o Duda até um túnel, onde são encurralados e só sobrevivem graças ao gatilho rápido do Harry. É bem It a coisa essa intro, os dois primos correndo na chuva. Também interessante de ver eles dois fazendo alguma coisa juntos finalmente, né? Ainda que obrigados devido às circunstâncias. Quem é Cedrico, seu namorado? Esse filme começa a abandonar a paleta de cores mais vibrantes da série, que até então eram mais presentes, seja no vermelho dourado da Pedra Filosofal, o azul do Prisioneiro de Azkaban. No Cálice de Fogo a gente vê tons quentes e frios dependendo do momento, mas ainda assim é bem saturado. Aqui começa a dessaturação, o cinza, o escuro, já que aqui começa a descida até os finalmente da história e a carga dramática vai aumentar. Estamos falando, afinal, de guerra, né? Porém, ainda oscila em alguns momentos. Você vê que nessa cena do túnel tem um amarelo muito louco. Esse início de Ordem da Fênix me pega bastante. O progresso pelo progresso não será encorajado. O pilar central da trama aqui vai ser um horror que pra gente é bem real, tangível, fácil de identificar. O horror institucional. Corrupção, abuso de poder, autoritarismo, manipulação midiática, uso do aparelho público para interesses pessoais. Dolores Umbridge é introduzida na história justamente para garantir que essa monotonia que eu falei, esse comodismo, predomine em Hogwarts, que se encontra em grande ameaça nesse novo cenário de guerra do mundo da magia, que é onde estão os estudantes, onde tem cabeça querendo pensar, onde a rebeldia e a resistência mais ameaçam florir e perturbar a ordem vigente. É uma grande mentira. Não é mentira, Se hoje eu tô meio calvo, é devido o tanto que eu odiei essa personagem no passado. Corrupta, manipuladora, hipócrita. Ela é designada pelo Ministro da Magia, outro que também já tá cheio de rabo preso, pra ser a nova professora de defesa contra as artes das trevas, claro. Mas na verdade é uma desculpa pros grupos de extermínio como os Comensais da Morte se infiltrarem em Hogwarts.
Logo ela é promovida a Alta Inquisidora, começa a tocar o terror e criar 1 milhão de regras novas que dão poder absoluto pra ela, instaurando medo nos alunos e desencorajando qualquer um a resistir ou a questionar. Enquanto isso, o Ministério da Magia, em completo negacionismo sobre a volta do Voldemort, seja por incompetência ou lavagem cerebral, como o Cornélio Fudge parece sofrer, seja pelos próprios objetivos do lado das trevas, que está totalmente impregnado ali dentro. Ou seja, a instituição que é encarregada de proteger e servir o povo se torna a agente principal de opressão, injustiça e perseguição. O Harry fica totalmente numa saia justa ali, afinal a Ordem da Fênix age nas escondidas, parece que mal fazem alguma coisa, como se os tempos áureos deles na última guerra tivesse passado e agora é só uma sombra do que já foi, enquanto que tem a mulher lá perseguindo ele de todas as formas, torturando ele fisicamente inclusive, e ele sequer recorre ao Dumbledore porque percebe que a posição do Dumbledore naquele momento também estava limitadíssima. Aí aquilo, o cara já tá numa posição difícil, se eu der mais um problema pra ele, vai cair eu e ele de uma tacada só. E é quando o Harry toma a única decisão sensata que poderia naquele momento. Eu não vou contar com o Dumbledore, não vou contar com a Ordem, muito menos com os líderes governamentais. Eu vou me preparar, armar a mim e aos meus, vou usar o que tá ao meu alcance e fortalecer o meu grupo pro pior cenário possível, com os recursos que tiver, porque ficar parado esperando o pior acontecer aqui não dá. Avante, camaradas. Se eles conseguiram, por que não nós? Mas nem só de camada vive o horror nesse filme. O Harry que a gente vê aqui nunca teve tão perturbado, fudido, alucinado, tendo pesadelos o filme todo por causa da crescente influência do Voldemort nele. Aquela cena na estação, boa demais, o Voldemort de blazer, todo bonitinho, só dando um alô. Parecia o Walter Sullivan lá, olhando pro Henry pela porta. O Harry grosso pra caralho com o Rony, que só faz ajudar ele. É aquilo que eu falei em Silent Hill 2, sobre a Mary e o James. A pessoa tá doente, tá atormentada. Como diz DJ Clayton Rasta, como eu posso trazer a paz se eu não estou em paz? E como não falar aqui daquela passagem extremamente tensa do pesadelo real do Harry com a cobra atacando o Sr. Weasley. Eu vi em algum lugar que a intenção da J.K. era matar o Sr. Weasley aqui, mas por alguma razão ela voltou atrás. Em seguida o Harry acorda suando frio, vai às pressas falar com o Dumbledore o que tinha acontecido, até que explode com o velho também. Agora precisamos... Olhe pra mim! Também pudera, né? A agonia que dá o Dumbledore o filme inteiro ignorando o Harry. Isso que no final do Cálice de Fogo tinha vindo com aqueles papos. Não, você não está sozinho. Dá uma raivinha. Mas ao mesmo tempo o Dumbledore nunca teve tão fodão quanto nesse filme. É particular. Não para mim. Aí já engata nas aulas de controle mental com o Snape, que mais parecem sessões de tortura. Aprendemos um pouco sobre o passado dele, que vai ser bem importante lá na frente. Alguns personagens, enfim, ganham mais complexidade e plano de fundo. O próprio Simas, que nunca teve muita utilidade, além de ser o palhaço da turma. Aqui ele peita o Harry, fala várias groselhas, eles tretam feio. O Neville, enfim, ganha os holofotes e ficamos a par do que aconteceu com os pais dele. E aí eu já vi com os meus relatos pessoais, né? Quando eu vi esse filme, por muitos anos, eu achei que os pais do Neville tivessem mortos já. Isso por conta dessa cena aqui, onde o Sirius fala com o Harry. Franco e Alice Longbottom Os pais do Neville tiveram um destino pior do que a morte, se quer saber. Aí depois de muito tempo em postagens do fandom, eu fui entender que na verdade eles estavam vivos, porém haviam sido torturados por tanto tempo que a mente deles deteriorou e eles enlouqueceram, vivendo internados no hospital desde então, recebendo visitas do Neville, que ficou morando com a avó. Aí um belo dia, uns 2 anos atrás, tava eu falando disso com meu primo e eu descobri que ele, assim como eu, ainda achava que os pais do Neville tinham morrido. Aí eu expliquei pra ele que não, eles estavam vivos. Pô, mas no filme falam que sei lá o que, a mesma cena tinha enganado ele. E aí, depois que eu expliquei, fala, pô, quando o Sirius fala que eles tinham tido um destino pior que a morte, eu pensei, aí a gente falou junto, pô, eles tiveram um destino pior que a morte, então morreram pra caralho, né? A gente ficou rindo disso. Surgem aqui os testralhos, que são aqueles bichos alados que só o Harry vê, que puxam as carruagens. Enquanto os dementadores representam a depressão, eu diria que os testralhos estão ali pra representar o luto. Mas, digamos, um luto bem resolvido, bem trabalhado. Eles simbolizam a percepção da morte, a maturidade emocional que só aqueles que já passaram por uma perda real na vida são capazes de ter. Como a Luna diz pro Harry, eles só podem ser vistos por quem já viu a morte. Então, esse aspecto esquelético, digamos, assustador deles, seria a dificuldade que muitas pessoas têm de olhar para esse lado inevitável da existência humana. Dificuldade em reconhecer a morte enquanto uma realidade. Como sabemos, muita gente foge disso. Às vezes, nem mesmo perdendo um ente querido, a pessoa consegue enxergar o testralho. Tenho certeza que muitos de vocês devem se lembrar de algum caso onde fulano perdeu um parente, alguém próximo, e no mesmo dia tava lá na balada.
na praia, querendo se distrair. Dá dopamina, não quero passar por isso. É louco o bagulho, a mente humana é um enigma, fi. Gosto muito dessa cena da Luna dando maçã pros testralhos, eles conversando, ela comenta, né, que a mãe dela morreu na frente dela. Intenso. Já chega! Eu agora quero ordem! A sensação é que o filme inteiro é uma gangorra entre o bem e o mal. Aquilo que eu falei do vendaval. Tem momentos de felicidade e calmaria, e depois vem o extremo oposto. As horas sombrias, as provações. Não tem muito meio termo, como a gente vê nos filmes anteriores, que simplesmente tem eventos a menos, cotidianos. Aqui, ou tá tudo na luz, Natal, galera treinando naquele companheirismo na sala precisa, risada, ou vem o horror, a morte, perigo extremo. Luz contra trevas. O roteiro aqui retrata isso muito bem. Inclusive, um dos momentos de mais clímax no filme, que é quando os gêmeos jogam tudo no ventilador, declaram abertamente a rebeldia deles, soltam os fogos, ferram com o sistema todo e mandam, né, um claro sinal de liberdade para a escola inteira, são aplaudidos de pé. É quando a gangorra tende pro outro lado e aí o Harry vê o Sirius sendo torturado pelo Voldemort, levando a toda a correria do final do filme no Ministério. Lá começa primeiro um terrorzinho tipo Scooby-Doo, os jovens intrometidos vagando na escuridão, atrás de pistas. O rolê logo ganha uma faceta mais sinistra quando chegam os Comensais da Morte. Lúcio Malfoy, mais caricato do que nunca. Não sei porquê, mas eu consigo sentir uma simpatia por ele aqui. Ele tá todo bonzinho. Vamos todos nos acalmar. Eu acho que é porque do lado da desgraçada da Bellatrix ele vira um cachorrinho, né? Enfim, a criançada usa o que aprendeu nos treinamentos pra combater os Comensais. A Ordem chega ao socorro deles. Esse aspecto da luz contra as trevas aqui vira um espetáculo visual no filme. Rola a morte do Sirius, uma cena muito comovente, morto pela própria prima, né, inclusive, pesadíssimo. Chegamos na treta do século, na minha opinião, a melhor cena de duelo de toda a saga, Voldemort contra Dumbledore. Esse filme pode não ser o melhor de todos enquanto produção, mas essa cena faz a viagem toda valer a pena. As magias se chocam, tem cobra gigante de fogo, o Dumbledore prende o Voldemort numa bola de água, vem uma chuva de caco de vidro em cima deles. Ai, que delícia de cena, e quando você assiste pela primeira vez, então, é inacreditável. Vendo que não poderia contra o velho, Voldemort apela pro oculto e temos um exorcista aqui, o Harry cai possuído no chão, começa a ser tomado por sentimentos malignos, e temos outra célebre frase fenomenal. Você perdeu, meu velho. Enquanto isso, tá rolando uma batalha interna na mente do Harry. Quando ele tá quase indo de base, avista os amigos de longe, se lembra de todos os bons momentos, expulsa o demônio do corpo dele, e o Dumbledore fica olhando abismado a poeira flutuando no ar. Os Aurores finalmente chegam, só a tempo do Cornélio avistar o Voldemort, que sai vazado dali. This is cinema. Tudo aqui nesse final eu aplaudo. O Harry, naquele dilema de matar ou não a Bellatrix depois do que ela fez, o próprio Voldemort tentando induzir ele a matar ela, uma das suas servas mais leais. Você tem que querer, Harry. Caralho. Muito foda, de arrepiar. Ele voltou. O homem estava se mexendo e Harry viu-o tirar uma varinha do cinto. Não teve escolha. Recuou ganhando a altura do chão e atacou uma vez, 2, 3, enterrando suas presas na carne do homem, sentindo as costelas se partirem sob suas mandíbulas, sentindo o sangue jorrar quente. O homem gritou de dor, depois se calou. Tombou de costas contra a parede, o sangue manchou o chão. Sua cicatriz doía horrivelmente. Parecia que ia se romper. O filme acaba com aquele fiapo de otimismo, mas é aquilo. Tudo certo e nada resolvido. Foi uma eternidade até o lançamento do Enigma do Príncipe, pra quem, como eu, viu esses filmes em ordem de lançamento na época. Puta. A parte 2 vai se encerrando por aqui. Eu volto na semana que vem pra gente finalizar a análise da saga do bruxinho pela lente do horror. Compartilhem aí ao máximo pra me ajudar. Potterheads, conto com vocês. A gente se vê por aí e, mal feito, feito. Senão qualquer um pode ler.